Gente, vamos ver se essa gravação já começou. Agora sim, agora começou para todo mundo. Engraçado que começa a gravar aqui, ele já mostra já meia hora de gravação, né? A gente começou tem 1 minuto ou 30 segundos, sei lá. Mas é isso, aula 10, Zero Herói, torne-se um Citizen Developer. Na aula 9 nós demos a introdução do Dataverse. Hoje eu não tenho uma apresentação do PowerPoint, então vai ser tudo hands-on. E eu espero que o sistema me ajude aqui para a gente conseguir demonstrar tudo que precisa ser demonstrado. E aí eu vou usar essa ferramenta aqui na minha outra tela, que é o meu programa de aula, essa ferramenta aqui, ó, super high-tech, né, o bloco de nota. E ela que vai nos dar assistência aqui, ó. Na última aula, a gente falou sobre o Dataverse, os dois ângulos do Dataverse, um sendo o serviço de dados mais banco de dados e o outro uma peça-chave aí na parte de gestão de ciclo de vida e desenvolvimento de software. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais no contexto de banco de dados, tá? Vamos falar criação de tabelas e por aí vai. Vamos falar também sobre segurança de dados dentro do Dataverse. Daí nós vamos voltar àquele exemplo lá da aplicação que nós começamos a construir, e daí vamos navegar em outras ferramentas do Power Platform e a interação com o Dataverse, tá? Então, geralmente a gente programa as aulas para 1 hora de aula, a gente tem avançado um pouco até 1 hora e meia, vamos tentar manter 1 hora e meia, mas tem bastante conteúdo para se falar aqui, tá? O que eu não consegui abordar no nível que eu gostaria de falar. Eu vou passar uns links e daí vocês podem estudar aí no tempo livre de vocês, se tiverem tempo livre, né? Mas vamos lá. Ok. Eu estou novamente aqui nessa área de customização aqui. A gente conhece essa área como Maker Portal. Você vai ver os profissionais que fazem vídeos falar bastante sobre esse Maker Portal aqui para o Power Apps, né? E é nessa área que você vai fazer as suas customizações relacionadas ao Dataverse. Você acessa o make.powerapps.com, seleciona o ambiente que você quer trabalhar, e daí, no meu caso, eu já vou entrar na solução que eu criei. Se lembrem que soluções são como esse navio que a gente consegue transportar componentes de um lugar para outro, tá bom? E aí eu estou na minha solução que eu chamo gestão de vendas, e aqui eu tenho alguns componentes que a gente associou à solução e outros que eu criei, tá? Se eu filtrar aqui, ou se eu clicar na área de tabelas, vocês vão ver que tem 4 tabelas na minha solução. 2 tabelas foram tabelas que eu criei e outras 2 foram que eu adicionei. Mas, Vitor, como que você sabe as tabelas que você pode reutilizar? Olha, isso vai crescer aí com o tempo. À medida que você usa o Dataverse, você vai saber o que é que já está disponível. Porém, tem uma área no site educacional da Microsoft que nos dá algumas dicas do que já existe, tá bom? E essa é a primeira lição aqui do nosso treinamento de hoje, tá? O Dataverse, ele usa um modelo de dados que se chama CDM, tá? Common Data Model. O que é que quer dizer isso? Se eu conseguir expandir esse diagrama aqui, ó, essa imagem, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui numa outra aba. Eu tenho só a imagem. Você vai perceber que essa área em azul claro aqui são as tabelas core desse CDM, tá? Se eu instalo só o Dataverse no meu ambiente, eu tenho essas tabelas, e aí tem uma elipse aqui, uma reticências, que arremete para outras tabelas que existem também no Dataverse. Mas as principais, a gente está vendo aqui, ó. Em português, account é conta e arremete a registros relacionados a pessoa jurídica, né? Empresas e organizações. Você tem atividade. Essa tabela é uma tabela polimórfica, não sei se esse termo existe no português, mas fala de atividades. Ela é uma tabela que agrega informação sobre ligação telefônica, que você queira catalogar e-mails que foram enviados através da plataforma, anotações, não, desculpa, tarefas que você quer colocar na sua agenda aí, eventos que você quer colocar no seu calendário do Outlook. Então, você consegue
logar esse tipo de informação no Dataverse. Quando você envia um e-mail para uma empresa, se a sua conta de usuário está vinculada a um e-mail e você configurou isso dentro do Dataverse, esse e-mail fica logado lá no sistema. E a vantagem disso é que, se você está trabalhando com sistema de vendas, toda essa informação já aparece associada ao seu cliente. Então, se um profissional sai da empresa, ou se tem uma pessoa nova tratando o relacionamento com essa empresa, ele vai saber tudo que se passou em termos de comunicação enviada a esse cliente, tá? Então, você tem essas tabelas que fazem parte do core do Dataverse, tá? E aqui ele faz uma referência aqui ao lado em azul a outras tabelas que são adicionadas ao seu banco de dados à medida que você compra licenças, nesse caso aqui do Dynamics 365, tá? Se eu vou implementar o Dynamics 365 para vendas, no mesmo ambiente que eu já tinha o Dataverse básico, o fato de eu usar essa licença já adiciona essas tabelas dentro do meu banco de dados Dataverse. Então, eu começo com algo bem básico, daí a minha empresa fala, cara, gostei bastante da sua implementação, tá? Mas a Microsoft está oferecendo um outro módulo aqui, o módulo de vendas, que ele tem um monte de coisa de inteligência artificial, que eu consigo ver o nome das pessoas que trabalham nas empresas através de uma integração com o LinkedIn. E eu quero instalar esse módulo aí dentro desse ambiente que já existe. O fato de você fazer essa instalação referência a uma licença já te dá todas essas tabelas aqui que você já vai poder utilizar na automação que foi lá criada ou no aplicativo que foi criado lá no início só com o Dataverse, tá? Mesma coisa para o módulo de serviço de atendimento ao cliente. Você tem aqui case management, né, gestão de tickets e por aí vai. Então, você vai, à medida que você vai usando outros módulos ou instalando outros módulos, tudo isso começa a fazer parte do seu banco de dados. E aí você pode estender seja aplicativo ou automação que você criou antes para utilizar essas tabelas, tá? Então, esse primeiro link aqui eu vou mandar para vocês, vocês darem uma olhada. Vamos lá, Teams. E ele fala desse CDM, o Common Data Model, tá? E vocês podem fazer o download desse post se quiser e começar a utilizar. Vitor, eu quero desenvolver um sistema de gestão de pedidos. Na verdade, é o que a gente está fazendo aqui. Não tem nenhum módulo, nenhum produto da Microsoft que já faz isso? Tem. O módulo de vendas faz isso de forma nativa. Ele faz a gestão do ciclo de vida de vendas desde a captura desde a prospecção de clientes até venda e faturamento. Ele faz tudo isso. Porém, esse módulo é bem robusto e custa US$ 65 americanos por mês. Talvez a sua empresa ainda não esteja pronta para pagar isso tudo e você queira fazer algo simples só usando o Dataverse, que nesse caso você pagaria US$ 5 por usuário se ele utilizar só um aplicativo e US$ 20 americanos, se não me engano, se você quiser criar inúmeros aplicativos em cima do modelo de dados que você criar. Então, tudo depende da estratégia final ou do problema que você está tentando resolver. Se a sua empresa já tem essas licenças, você não precisa criar um sistema simples, é só utilizar o que já está pronto. Mas se a empresa não tem licença e não tem esse capital para fazer o investimento agora, você pode começar com algo básico e daí adicionar as licenças no futuro, tá bom? Mas essa é a ideia. Então, como que eu descobri que essas tabelas já existem? Eu já uso esse produto há muito tempo, então eu sei o que já existe, o que já está disponível para nós quando a gente instala o Dataverse básico, né? A base de dados Dataverse básica, o CDM, no nível mais raso. Então, eu já sei disso aí. Para aqueles que não sabem, vocês podem investigar nessa documentação. E à medida que vocês forem utilizando, vocês vão aprendendo mais e mais, tá bom? Então, beleza, eu coloquei conta, coloquei contato, coloquei pedido, e daí eu criei uma outra tabela hoje de manhã. Ela se chama produto. Nessa tabela aqui, eu vou catalogar informações sobre produtos que a minha empresa vende. Vitor, já existe uma tabela de produto? Não no módulo básico,
O módulo de vendas tem a tabela de produto e você pode utilizar ela. Mas no banco de dados básico não tem essa tabela de produto. Então eu criei uma nova tabela, criei uma coluna chamada nome do produto e criei uma outra coluna chamada preço, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, New Column, você vê que a Microsoft ainda não traduziu tudo para o português. Eu posso dar um nome para a minha coluna, o campo, tá? E aqui eu escolho o tipo de dado. Então, se é um campo texto, eu tenho vários subtipos aqui, ó. Tem texto sem formatação, área de texto para multilinhas, eu tenho campo com formatação. Esse rich text aqui é aquele campo texto com controles HTML, onde eu posso colocar negrito, itálico e por aí vai. Eu tenho campo texto e-mail, e esse campo e-mail, telefone, símbolo de ação e URL, ele continua tratando o campo como um campo texto comum, só que ele vai pré-validar o conteúdo que você joga dentro do campo. Então, se eu digo que é um campo e-mail e eu digito um valor lá que não bate com o formato de e-mail, ele não vai me permitir salvar o registro, tá? Se eu digo que é uma URL de usuário, de um site, e eu não imputo uma URL formatada corretamente, ele vai me dar uma mensagem de erro. Se eu digo que é um telefone, ele não faz tanta validação, mas ele me adiciona um íconezinho ao lado, e se a minha empresa tiver um serviço de telefonia é, através do browser, se a minha empresa tiver isso configurado, eu consigo iniciar uma ligação telefônica a partir do clique nesse campo, tá? E aqui esse símbolo de ação fala de códigos de ações do mercado de ações, onde eu posso clicar no ícone também e ver quanto a ação está valendo para esse tipo de registro, tá? E aí eu tenho um vídeo que explica cada campo, quando usar cada um deles, acho que está em português. Eu vou colocar no link aí para que vocês descubram isso aqui. Quem já trabalhou com banco de dados, isso aqui é tranquilo, tá? Bem simples de usar, muito similar às interfaces de banco de dados que vocês já utilizaram no passado, tá? O único campo que eu vou fazer menção aqui, dois campos que eu vou fazer, na verdade três, que eu vou fazer menção específica, é esse aqui, ó, data e hora. Data e hora, você consegue escolher se você quer data e hora ou somente data, mas existe uma configuração específica aqui que é importante ressaltar. Qual que é? O Dynamics, ele trabalha com, desculpa, o Dataverse, ele trabalha com uma configuração que permite você trabalhar com múltiplos usuários em fuso horários diferentes, tá? Então você consegue trabalhar com o usuário que está aqui no Canadá, o usuário que está no Brasil, e você consegue permitir que o usuário visualize o dado dentro do contexto ou dentro do fuso horário que ele esteja trabalhando. Então, se eu estou configurando um campo data, eu tenho a oportunidade de dizer o seguinte, ó, esse campo data, ele vai mostrar o valor da data no fuso horário do usuário que está visualizando esse registro, tá? Então, se eu coloco aqui, ó, esse produto foi cadastrado 2 da tarde e é Vitor no Canadá que está imputando essa informação. A pessoa que estiver olhando esse registro no Brasil vai ver que esse produto ele foi alterado às 5 da tarde, tá? Ele vai fazer essa mudança de fuso horário dependendo do usuário que esteja vendo e dependendo da configuração do campo também. Eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero que o meu campo data ele seja independente de fuso horário. Então, se Vitor está dizendo que foi 2 da tarde, não importa se é 2 da tarde no Canadá, no Brasil, no Japão, na China, não importa. 2 da tarde, 2 da tarde, e é a maneira que o valor do campo vai ser apresentado para todos os usuários, tá bom? Tecnicamente falando, para os desenvolvedores que estão aqui, como que essa plataforma controla isso? Ela salva os dados utilizando o TC, né? E quando a plataforma apresenta os dados de volta, ela calcula a diferença, né, o offset do horário de UTC para o horário do usuário que está visualizando os dados, tá bom? Então é assim que funciona.
A plataforma também ela tem funcionalidade que permite a gente trabalhar com moedas diferentes. Então, ele aceita uma configuração multimoedas. Então, quando eu crio um ambiente, eu defino qual que é a moeda padrão, tipo se for dólar americano ou real. Mas a hora que eu crio um registro, eu posso dizer, ó, eu vou imputar esse valor aqui, mas a moeda que eu estou utilizando é dólar canadense. E aí, se você alimenta a tabela de conversão de moeda, ele vai fazer a conversão e vai salvar o valor usando a moeda de base, tá bom? Então, esse campo moeda aqui é bem interessante. Quando você cria um campo com o tipo de dado moeda, ele vai criar dois campos, na verdade. Olha aqui, ó. Campo preço vai guardar o valor que você imputou e dependendo da moeda que foi escolhida, ele vai fazer a conversão e vai salvar o valor do preço base nesse outro campo aqui de forma automática. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo campo, tipo arquivo. A gente pode criar um campo que é arquivo e um campo do tipo imagem. E aí a plataforma vai salvar isso internamente num formato que chama base65, é um campo texto, mas é um conteúdo bem grande, e a plataforma salva isso para você de forma automática. Então eu vou criar um campo aqui para nós, chamar ele de imagem, e chamar, selecionar o tipo de dados como imagem, e o nome do campo vai ser foto, né? Foto do produto. Aqui eu posso limitar o tamanho da imagem, se quiser, salvo e um abraço. Meu campo foi criado, ou está sendo criado. Está aqui o meu campo, eu posso voltar na área de formulários, abrir o meu formulário principal. E arrastar o meu campo foto para o formulário aqui, tá bom? Salve e publico. Meu campo agora já faz parte do meu formulário. Tem que esperar aqui ele terminar, salvar e publicar. Eu volto para edição de dados. Maravilha. Então, eu mando o link com os detalhes de tipo de campo e por aí para vocês terem uma ideia de como funciona. Vamos falar sobre segurança, segurança de dados, tá? O Dataverse, ele tem um sistema de segurança que permite a gente configurar nível de acesso a dados, tá? E nível de se o usuário ou um grupo de usuários pode alterar ou não os dados, o dado numa linha por completo ou o dado em um campo específico. Como que funciona isso? Eu vou criar aqui, ó, pedir para criar um novo, vou na área de segurança e digo isso aqui, ó, quero criar um direito de acesso. Ele me abre um editor, vocês vão perceber que aqui a tela está no formato antigo, a Microsoft ainda não atualizou essa área, tem informações, tem pretensão de mudar, mas ainda não mudou. Então, o nome da função aqui, eu vou dizer que vai ser gerente de pedidos, tá? E aqui eu vou salvar esse nome e eu posso fazer as minhas configurações, tá? Os registros principais são as tabelas principais da plataforma. Eu vou dizer que um gerente de pedidos, ele pode criar uma conta, que ele pode ler todas as contas, que ele pode alterar as contas que ele criou, que ele pode excluir as contas que ele criou. E essas permissões aqui, ó, acrescentar e acrescentar a, fala de relacionamento. Esse gerente, ele tem o direito de adicionar uma conta a um pedido existente, por exemplo? Sim. Daí eu vou dar o direito para ele em todos os níveis. Eu tenho como
atribuir, vou dar também todo. Posso compartilhar esse registro com outra pessoa? Sim, o registro que esse usuário criar. A legenda aqui, ela indica esses níveis de acesso, tá? O nível mais básico é nível de usuário. Então, quando eu crio um registro, não sei se vocês recordam, deixa eu abrir a plataforma aqui rapidinho. Quando eu crio um registro, uma tabela, que eu digo que a tabela ela tem esse nível de gestão de dados relacionados a um usuário ou um time, eu estou falando diretamente ao direito de acesso, tá? Tabelas que não têm esse tipo de configuração, a gente perde um pouco a possibilidade dessa granularidade de configuração de segurança, tá? Então, aqui na tabela de conta, eu estou dizendo que esse cara ele pode criar registros, ele pode ler todos os registros da base de dados, ele pode alterar somente os registros que ele criou, ou que ele é dono, pode excluir os registros que ele é dono e associar todos, tá? Então tá falando sobre isso. Aqui você tem algumas legendas que aí vão arremeter mais para a configuração de times e unidades de negócio. Então, se eu dou uma permissão, por exemplo, aqui nesse nível, ou talvez até aqui nesse nível para alteração de dados, eu estou dizendo o seguinte: esse gerente ele pode alterar contas ao qual ele é dono e contas quais a unidade de negócio que ele faz parte é dono também, tá? Se eu aumento o nível, aí seria a unidade de negócio do gerente e mais as unidades de negócio que estão abaixo desse gerente. Tá? E se eu preencho todo o círculo, o cara ele pode fazer o que quiser aqui a título de alterar dados na plataforma, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo aqui. E aí eu posso configurar isso para as demais tabelas que o meu aplicativo está utilizando, tá? Eu tenho contas, contatos, pedido e produto. Então eu posso fazer essa configuração, perdão, para esse cara aqui, ó, para o contato. Vou fazer bem básico aqui para a gente correr, tá bom? Eu vou dizer que ele pode fazer tudo, só para a gente correr. Mas essas configurações vão depender do requisito do seu cliente. Aí vamos lá, entidades personalizadas ou tabelas que eu criei, tabelas customizadas, tá? Eu posso clicar aqui e aí eu vou buscar as tabelas que são novas aqui nesse ambiente. Eu criei a tabela de pedido. Vou dar todas as permissões e a tabela de produto, tá? Salvo e fecho. Minhas configurações nesse direito de acesso terminaram. E daí eu posso ir na área de administração e começar a atribuir essas permissões para os usuários. Eu vou no ambiente. O ambiente está... Onde está ele? Era para estar em ordem alfabética. Tá aqui. Abro o meu ambiente, daí eu já posso fazer atribuição de permissões para os usuários que eu tiver na minha base. Demorando um pouco, enquanto carrega aqui, Emanuel, você tem uma pergunta? Sim, essas configurações feitas pelo Power Apps podem ser alteradas pelo PowerShell? Pode. Você tem como alterar pelo PowerShell. Você fala como um todo ou como só a parte de segurança? É, eu vou puxar para a parte de segurança, que é o que eu estou estudando, mas pelo que eu pouco entendo ainda,
acho que dá para alterar outras coisas além da segurança. Tem bastante coisa que você consegue alterar, e tem um tipo de configuração que você pode fazer desde a área de usuário do Office 365, onde você cria os grupos, daí você vai no Azure, a gestão dos grupos, atribui uma licença, e aí todo usuário que cair naquele grupo vai ter uma licença para utilizar o Dataverse, e aí do lado do Dataverse você tem como atribuir um grupo do Azure a um time dentro do Dataverse. E esse time tem você pode fazer as associações dessas permissões que foram criadas agora a um time. Então você fecha o ciclo. Do lado do Office 365, você diz, ó, Joãozinho agora trabalha na empresa e faz parte desse grupo. E aí colocou no grupo, ele já faz a associação de licença por conta do Azure. E aí do lado do Dataverse, porque você tem um time do Dataverse associado ao grupo do Azure, o cara já pega as permissões que são necessárias por fazer parte daquele grupo. É que, se eu não me engano, isso também é feito através do Active Directory, que aí você gerencia os grupos de segurança de uma forma mais global. Exato, exato. A gente sempre indica para os clientes configurarem dessa forma. Primeiro, pelo seguinte, é, o maior benefício disso tudo são as licenças, tá? A Microsoft ela não faz de forma automática essa questão do inventório de licenças e desassocia uma licença que não está sendo usada. Então, se você associa a licença a um grupo, automaticamente, a hora que você tira o cara do grupo porque ele foi desligado ou foi para outra empresa, a sua licença já está disponível para ser utilizada novamente, tá? Vamos lá, vou adicionar um usuário aqui Obrigado. ao meu ambiente. Vitor Dantas, adiciono aqui. Tá lento pra caramba. E aqui eu posso escolher a atribuição que eu quero dar para o Vitor Dantas. Aqui, gerente de pedidos. Pronto. Agora o cara tem permissão, ele vai poder entrar e fazer o trabalho dele. Em relação a permissões, eu sei que não é o contexto da nossa aula, mas eu sempre começo as permissões a partir de permissões existentes, porque existem vários outros níveis de acesso que são necessários até o cara entrar e logar. Então, se você começa do zero, o que é que eu sugeriria? Adiciona uma permissão, um direito de acesso existente, daí tem um que chama, não sei se vai estar traduzido aqui, acho que está traduzido. Tem um que se chama básico, Basic User. Depois eu vou ver como que eles traduziram isso, porque aparentemente não chegou aqui. Mas o que é que eu faço? Eu começo com o Basic User. Vamos supor aqui que o Basic User é esse aqui. Só uma suposição, tá? Eu adiciono ela na minha solução e aí eu peço para editar esse Basic User e aqui em ações você tem como copiar a função. Daí você só adiciona as entidades personalizadas que você quer e está tranquilo de usar esse direito de acesso, tá? Só uma dica. Então, beleza. Então, a Microsoft tem isso aqui dentro do Dataverse, essa configuração de acesso. Outra coisa que é uma vantagem sobre os bancos de dados comuns, né? No caso dos bancos de dados comuns, você teria que configurar acesso na mão e por aí vai. Uma outra vantagem que existe aqui na área de segurança é o perfil de segurança a nível de coluna. Então, às vezes você quer dizer o seguinte, ó, o gerente de pedido ele tem acesso aos dados, mas ele não pode ter acesso a uma dada coluna. Vamos supor que tivesse informação aqui sensitiva, né? Total de vendas para esse cliente, o CNPJ, e a gente não quer mostrar para as pessoas CNPJ ou CPF, que seja, você tem como criar um perfil de segurança a nível de coluna e impedir que certo grupo de usuário veja os dados a nível de coluna, tá bom?
Então, é uma outra vantagem que a plataforma já te dá sem você precisar montar, tá bom? Eu não olhei a área de comentários aqui, mas eu vi que tem um comentário. Ah, tá. A pergunta é se tudo isso é auditável. Sim, 100%, João. Quando você cria uma tabela ou quando você cria uma coluna, você tem como delegar se uma coluna ela vai entrar para a parte de auditoria. Então, se eu voltar numa coluna aqui que eu criei, vamos supor, essa coluna aqui, cliente. Vamos lá. Na área de opções avançadas, você vai ver aqui embaixo, se você vai configurar se você quer habilitar auditoria e aquela área de segurança de coluna, tá? Se eu clico em auditoria e o ambiente como um todo ele está configurado para começar a auditar os dados, automaticamente a hora que eu mudo o valor ou que o usuário faz acesso a esse registro aqui, o Dataverse ele vai começar a auditar as informações, tá bom? Então, o detalhe aqui é o seguinte, ó, o maior número de campos que você tiver marcado para auditoria, o maior número de tabelas que você tiver marcado para auditoria, você vai crescer o seu uso de dados dentro do Dataverse, tá? O Dataverse, ele te cobra pelo uso de dados, ele faz isso de forma segregada, então, banco de dados de auditoria, você tem um espaço de dados delegado para utilizar, e aí se você utilizar mais, você pode comprar mais espaço. Dados do Dataverse, uma outra coisa, um outro bucket ou outro repositório, mas se você usar tudo, você pode comprar mais. Então, você compra espaço em disco específico para cada tipo de dados. Arquivos. Ah, eu não tenho muito arquivo na minha base. Então, beleza. Então, não preciso usar muito. Ah, eu usei demais, preciso de mais espaço. Você vai lá e usa, você compra mais espaço. Você também tem como limpar a sua base de dados para ter mais espaço, ou seja, suponhamos que a sua empresa ela requer auditoria dentro do período de um ano, então você tem como guardar os dados durante um ano e aí deletar a auditoria mais velha do que isso, tá bom? Tem uma mãozinha para cima aqui, deixa eu ver quem é. É o Inácio. Vai lá, Inácio. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Eu acaba fugindo um pouco do assunto, né, que você está apresentando aí toda a camada de dados, mas a curiosidade é muito grande, Vitor. É, eu já estou projetando aqui substituir uma solução existente, que é um Salesforce para a rua, né, para tablet. E aí, eu não sei se eu disponibilizaria APK, né, desenvolvido pelo PowerApps. Eu estou falando a linguagem que eu tenho hoje. Certo. E qual seria o nível de licença que eu precisaria isso para... Né, aí, pelo que eu entendi, eu posso repassar a parte do custo para os clientes. Seria isso? Aí, Usando? o custo em si, aí você tem que desenhar a sua solução, tá? Para saber exatamente onde o cliente entra nisso aí e você montar uma parte do seu sistema que atenda o cliente. Até então, a gente está lidando com o aplicativo meio que back-office, tá? A hora que a informação chega no banco de dados, o que é que eu posso fazer utilizando esse aplicativo? Já já, eu vou mostrar como que eu posso estender esse aplicativo que seria mais back-office para um público externo. E aí eu vou tentar demonstrar essa solução com o menor custo possível, e aí a gente vai aumentando para adicionar mais funcionalidade e talvez aumentando um pouco o custo aí. Mas o Eduardo Amaral ele fez um comentário na última aula que é o seguinte: quando a gente fala de custo, a gente tem que ver não só o que vai se pagar por mês, mas aquilo que você deixaria de gastar se o processo continuasse de forma manual. Ou seja,
Eu tenho o custo de levar meu aplicativo para um site na internet. Eu vou começar a pagar, sei lá, $10 por mês para que eu tenha isso. Beleza. É um custo que eu estou assumindo como empresa, mas se eu não tivesse esse site, quem queria imputar essas informações? Eu teria um auxiliar administrativo fazendo isso. Quanto que esse cara custa por mês? Saca? Então, é meio que uma transferência de custo à medida que você automatiza algumas funcionalidades. Entende? Mas vou tentar desenhar um pouco dessa ideia utilizando esse modelo, tá bom? Certo. Não, e é exatamente por isso que eu estou passando atualmente. Porque para qualquer customização, por menor que seja na aplicação que a gente tem hoje, a gente depende de um terceiro. E não é um auxiliar administrativo, é um desenvolvedor. E é caríssimo, né? Obrigadão, Vitor. Tranquilo, tranquilo. Vamos já ver isso. Então, sobre auditoria, é isso. Você tem nesse sistema, nesse serviço de dados, o Dataverse, você tem, de novo, um banco de dados, um motor para criação de aplicativo baseado no banco de dados que você criou, e esse motor aí, ele já considera algumas limitações que você imputou no modelo de dados, capacidade do campo, se o campo é requerido ou não é. Você tem auditoria já pronta dentro do produto, você tem a questão de segurança pronta no produto, você tem essa gestão de comunicação, onde eu posso disparar e-mails através do aplicativo e outras coisas mais que eu não sei se a gente vai conseguir tratar tudo, né? Mas qual que é a ideia agora? A gente acho que atingiu metade do tempo da classe. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar lá naquele sistema de pedido que a gente começou a criar, e aí a gente vai evoluir ele um pouco mais, fazer com que ele fique um pouco mais robusto, e vamos adicionar algumas firulas aqui para expor esses dados, não só ou esse aplicativo ou as funcionalidades, para que ele não seja só um aplicativo de back-office. A gente vai tentar estender isso para que, teoricamente, um cliente final possa enviar os dados para o back-office, tá bom? E vamos ver quão longe a gente consegue ir nesse cenário, beleza? Então, aqui, ó, voltando ao meu sistema, eu vou mostrar um diagrama aqui. Alguns de vocês conhecem um diagramas similares a diagrama de entidades e relacionamentos. E nele aqui eu tenho o seguinte, eu tenho algumas tabelas em azul, que são tabelas que eu estou usando do Dataverse, tá? Conta e contato, a gente adicionou manualmente. Eu estou usando essa tabela que chama System User de forma implícita. Por quê? Quando eu criei uma tabela, eu disse que a tabela ela poderia, o registro pode ser associado a uma pessoa, tipo, tabela de pedido, quem é o vendedor responsável por esse pedido? Estou associando uma pessoa que trabalha na minha empresa a um registro, né? Quando eu faço essa associação, eu estou utilizando a tabela System User de forma implícita lá, tá? E aí eu tenho essa tabela de pedido que nós criamos ontem e a tabela de produto que eu criei hoje mais cedo, mas eu preciso criar uma tabela intermediária. O Dataverse, ele permite que eu crie tabelas e relacionamentos entre elas, de forma bem simples. Eu poderia associar a tabela de pedido à tabela de produto usando o relacionamento muito para muito, tá? O problema é o seguinte, essa tabela que fica aqui no meio, ou a tabela entre essas duas aqui, ela precisa também catalogar a quantidade. Então, como eu tenho um atributo qualificador aqui no meio dessas duas tabelas, eu não posso utilizar um relacionamento muito para muito, porque eu não vou ter onde especificar a quantidade do produto dentro de um pedido específico. Então, essa tabela aqui eu vou precisar criar ela. Eu tenho novamente uma aula, um bate-papo no YouTube falando sobre design de banco de dados. Vou mandar o link para vocês. E aí vocês podem ver um pouco mais sobre esse tipo de decisão, quando criar uma tabela, qual relacionamento utilizar e por aí vai, tá? Então eu vou lá. Como que eu crio essa tabela que a gente chama de tabela de interseção entre outras duas? Eu vou voltar no Dataverse, clico em tabelas, clico aqui em novo, tabela,
E aí eu vou dar um nome para essa tabela. Lá no meu RD, no meu diagrama, eu chamei de detalhe do pedido. Tá? Alguns profissionais de banco de dados mais puristas, né, mais puritanos, eles geralmente usam o nome das duas tabelas que estão linkadas nessa outra, algo do tipo pedido produto, tá? Vocês vão ver isso em outras tabelas, em outros bancos de dados, talvez, que outros profissionais já criaram. Mas eu vou chamar a minha um pouco mais descritiva, de forma descritiva. Minha coluna primária aqui, ela pouco importa, ela não vai guardar muita coisa, então eu vou retirar o requisito de ser obrigatório, vou dizer que é opcional, e vou salvar a minha tabela. Tem uma opção bacana aqui de utilizar, eu vou marcar ela e eu já explico. Ó. Aproveitar formulário de criação rápida, se disponível. Então eu vou marcar isso aqui e já eu explico por que eu marquei isso aqui. Vamos salvando a tabela. Até então, não tem nenhum relacionamento ainda. E aí eu vou criar as minhas colunas para facilitar essa parte de relacionamento. O primeiro campo que eu vou criar vai ser a chave estrangeira para a tabela de pedido. Vou chamar de pedido. De outra forma, aqui também alguns profissionais chamariam pedido ID ou identificador de pedido. Eu vou chamar só de pedido. Vou selecionar esse campo como campo pesquisa. E daí eu escolho a minha tabela. A tabela é pedido. Vou colocar como obrigatório, salvo. E aí a gente já vai para o próximo campo, que é uma tabela de referência, ou um campo de referência à tabela de produto. Produto, requerido, ela produto, salvo. Vou criar mais um outro campo, que vai ser a quantidade. Número inteiro. No meu caso, né, se vocês forem vender produtos que aceite decimais, vocês podem utilizar outro tipo de campo número, decimal ou float. Decimal ele tem uma precisão maior do que o campo float, tá? Se você vai trabalhar vai fazer uma aplicação no mercado financeiro e precisa trabalhar com um número mais preciso, pode usar decimal ao invés de usar o campo float. No meu cenário aqui, quantidade ela nunca pode ser zero ou negativa. Então, eu vou colocar o valor mínimo de 1 e, sei lá, talvez isso aqui faça sentido para alguma aplicação. No meu caso, não faz. Vou dizer que o limite aqui são 1.000 unidades do produto. Tá? Salvo isso aqui. Aí ele já fechou. Eu vou deixar dessa forma por enquanto. E vou trabalhar os formulários. Então, daqui eu posso navegar para a área de formulários. Vou aqui no formulário principal. Eu vou esconder esse campo aqui, não faz sentido apresentar ele. Tampouco esse aqui. Daí eu vou colocar os meus campos de pesquisa. Vai estar lá, pedido. Acho que eu vou mudar essa seção aqui para permitir 2 colunas. Ou até 3. Tem o pedido, produto e quantidade. Salvo e publico. Volto aqui. Daí eu vou criar um outro. Na verdade, vamos deixar dessa forma aqui por enquanto. Vamos na área de exibições.
Vou mudar só a exibição aqui ativa. Vocês podem, no exercício de vocês, mudar as outras, criar novas, se precisar. Daí eu arrasto as colunas que eu quero, pedido, produto, quantidade. Vou remover essas outras que eu não preciso colocar. E aí eu posso trabalhar a classificação dessa minha lista. Eu quero ordenar ela por pedido. Se eu venho aqui e peço para ordenar por outro campo, ele vai sobrescrever o que já está feito na primeira coluna. Então, como eu quero usar duas colunas no critério de ordenação, eu venho aqui, ó, classificar por pedido e eu posso adicionar uma outra coluna para classificação. Então, ele respeita as duas agora. Salvo e publico. Volto aqui na minha tela geral e eu quero agora publicar todas as customizações que eu fiz, tá? Para que quando eu rode o aplicativo, tudo apareça. Ele vai publicar tudo e se tudo correu bem, a gente vai poder começar a imputar pedidos no sistema. Deixa eu ver se eu criei produtos aqui já na minha base de dados. Acho que não tem nenhum registro de produto ainda. Eu vou criar um novo. Meu produto vai ser a Power Apps User License. A licença de usuário por mês, vai lá, $5. Salvo. Note que eu não consigo adicionar a foto do produto ainda, porque o registro não foi salvo. Mas uma vez que o registro for salvo, eu posso escolher meu arquivo de imagem e adicionar ao meu registro. Tá? Não vou fazer isso. Mas eu já tenho um produto aqui, $5. Colocar um outro produto, Excel Online, sei lá, $20 por mês, salvo e fecho. Tem um outro produto, e aí vou criando meu catálogo. Uma outra vantagem da plataforma é isso aqui em cima. Você tem, eu não fiz nenhum tipo de configuração e eu posso exportar dados das minhas tabelas para o Excel. Eu posso ter uma tabela dinâmica do Excel que eu dou para um usuário, vamos supor que tem um usuário que ele faz a gestão desses produtos. Eu posso dar uma planilha dinâmica para ele e ele pode fazer a alteração dos dados via Excel e esse arquivo Excel vai fazer a atualização dos dados diretamente no Dataverse. Tá? Tem uma outra funcionalidade aqui que é a integração com o Power BI. Eu posso clicar nesse botão, ele me gera um dashboard do Power BI baseado nas informações que eu tenho na minha exibição. Tá? Funciona bem para quem está começando com alguma coisa de Power BI, você não precisa começar do zero. Mas vamos lá. Volto aqui na minha área de pedidos. Eu posso abrir aqui o meu pedido 001 lá, da empresa Amaral. Posso ir na minha área de relacionamento. Ah, ele não exibiu aqui. Tem que fazer uma mudançazinha básica aqui, só um minuto. Vamos lá, vamos na área de configuração novamente, customização, objetos. Eu vou aqui no meu aplicativo. Clico em editar meu aplicativo. Eu preciso adicionar essa nova tabela de detalhes de pedido no meu aplicativo. Ah, tomara que esse troço funcione. Estava me dando problema mais cedo. Acho que porque eu estou usando o Chrome anônimo, ele deu um pouco de problema. Vamos ver se eu consigo fazer rodar ainda assim. Avançar. Eu quero trazer para o meu aplicativo a tabela detalhes do pedido. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Tentar publicar. Se aparece aqui agora.
Relacionados. Detalhe do pedido está aqui agora. Ah, que saco. Vamos lá. Detalhe do pedido. Ele já me dá uma grid aqui com os dados. Eu posso pedir para criar um novo. Ele já populou aqui o pedido sozinho, mas repara que me deu um formulário cheio aqui, tá? Eu posso escolher qual é o produto, escolho a quantidade, salvo e fecho. Um abraço. Tá aqui o meu dado. Só que a apresentação disso aqui não está muito legal para o usuário final. Nem essa lista, tampouco essa interface aqui de adicionar um novo pedido, tá? Aí eu posso fazer algumas melhorias. Qual que é a melhoria que eu vou fazer primeiro? Eu estou trabalhando na tela de pedidos. Isso é um saco se o usuário tiver de clicar aqui ao lado para acessar detalhes do pedido. Como que eu posso fazer com que essa interface fique mais amigável aqui para o meu usuário? Vamos lá. Vou na área de customizações, clico em tabelas, vou no formulário de pedidos, abro o formulário principal aqui de pedidos. É o seguinte, eu não quero que o usuário tenha que navegar para poder ver os detalhes do pedido. Então, o que é que eu posso fazer? Posso clicar aqui na área de componentes, pedir uma guia de uma coluna. Estou me achando aqui na terminologia em português, desculpa, gente. Vamos lá, nessa nova guia eu vou colocar o rótulo diferente, chamar de pedidos. Clico na seção, falo o seguinte, eu quero uma subgrade. Eu quero mostrar registros relacionados, porque a gente criou um relacionamento entre eles, e ele automaticamente já seleciona aqui a tabela detalhe de pedido, porque acho que é a única que eu tenho, que eu criei, né? Tem outras aqui que o Dynamics trouxe, mas aqui eu criei, ele já colocou como padrão. A exibição vai ser aquela detalhe de pedido que eu alterei, então tá suave aqui. Olha só, ele já me mostrou a interface. Eu posso esconder o rótulo, não faz sentido ter tanto rótulo assim, tampouco esse. Terminei a minha modificação, salvo e publico o meu formulário. Volto aqui na aplicação. Eu vou atualizar, né, dar um F5 aqui. E ele já mostrou a minha modificação. Clico em pedidos, ele me mostra. Ai, brincadeira isso. Ele me mostra aqui a tela com os detalhes do pedido, tá? Ah, mas aí acho que ainda dá para melhorar um pouco. Quando eu clico aqui, ó, novo detalhe do pedido, ele me mostra o detalhe aqui, a tela de detalhe, mas eu não tenho muito contexto do que estava atrás, tá? Eu não gosto, como usuário, eu acho um pouco chato isso aqui. Então, se eu salvo e fecho, ele volta para a tela anterior e me mostra a grid. Como que a gente pode melhorar isso aqui? Eu criei a tabela, eu falei, ó, vou marcar essa opção aqui de criação rápida e explico depois. Chegou depois. Eu vou na tabela de detalhe do pedido, clico em formulários, e aí aqui eu vou pedir para criar um novo formulário, porém o tipo desse formulário vai ser formulário de criação rápida. E aqui eu posso adicionar os campos que eu preciso. Então eu vou colocar pedido, vou colocar produto, quantidade. E eu posso aqui computar os rótulos. Salvo e publico. Se tudo correu bem aqui, eu atualizo o meu form
E a hora que eu pedir para criar um novo pedido, ele vai abrir o formulário de uma maneira diferente. Ele não funcionou. Ah, isso aqui está enchendo, sabe? Quero fazer isso agora. Tentar atualizar mais uma vez. E se não funcionou, a gente vai lá na área de gestão do aplicativo e vai tentar ver por que o meu formulário de configuração rápida não está funcionando. Deixa eu terminar isso aqui para ver se a Microsoft me dá um pouquinho de paz. Ele ainda continua abrindo a tela anterior. Ok, vamos voltar então aqui na gestão do aplicativo. Salvei e publiquei. Parece. Vamos lá, aplicativo. Deixa eu clicar aqui em detalhe de pedido e ver quais formulários estão habilitados. Ah, por isso que não está aparecendo. Vou adicionar o meu formulário aqui de criação rápida. Para ele já está mostrando aqui. Esse aqui. Ele já faz parte do meu aplicativo. Por que não funcionou? Vamos ver se funciona agora. A gente não usa aba anônima não, porque esse troço tá enchendo o saco. Ele não tá pegando o meu formulário, mas a ideia é a seguinte, ó. Quando você trabalha com esses formulários de criação rápida, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Se eu clico aqui, ó, não tem um contato dessa empresa, vou criar um registro de contato. Quando eu clico aqui, novo contato, ele abre o formulário ao lado, ao invés de tomar toda a navegação. Tá? Essa é a ideia do formulário rápido. Então, o que eu estava querendo demonstrar é na área de pedido, se você clica aqui em detalhe do pedido, se eu clicar um mais, de mostrar um formulário ao lado, ao invés do formulário do novo registro tomar a tela inteira. A gente fez tudo certinho. Eu acho que ele está com um problema mais do login em fazer essa atualização aqui, tá? Não sei por que ele está dando essa zica aqui. Mas essa é uma tabela, tem alguns itens aqui que eu estou utilizando. Uma coisa bacana que dá para fazer é o seguinte: eu posso voltar aqui na minha área de edição, na tabela de detalhes do pedido, na área de colunas, e dizer o seguinte: eu quero criar uma nova coluna e ela vai ser do tipo fórmula, tá? Esse produto aqui, ou essa funcionalidade da Microsoft, ela ainda não está liberada, tá aqui como versão preliminar, ela está rodando em teste, né, para as pessoas, mas a ideia é que funcione eventualmente, ou perca essa marca daqui como se fosse um beta teste, sabe? Então aqui eu poderia dizer, o meu produto vai ser quantidade multiplicado por produto ponto preço. Cadê o preço? Mostra aí. Tá? E aí eu posso colocar total custo por linha ou total do produto. Salvo. Volto no formulário mais uma vez.
Vou colocar aqui no formulário principal que ele está apresentando. Eu posso colocar esse campo aqui embaixo para ele demonstrar. Veja que ele já está com o campo aqui fechado, né? Um campo somente leitura. Volto. Posso ir na área de exibição. Coloco o campo novo lá, o total do produto. E ele já calculou, tá vendo? Salve, publico. E fechou. A sintaxe dessa linguagem aqui se chama PowerFX, tá? É uma linguagem de programação, assim dizendo, né? Similar aos comandos que você veria no Excel. Ela é utilizada bastante no tipo de aplicativo que o Léo Russo ele vai ensinar a partir de semana que vem. Eu sugiro que vocês vejam. Nem todas as funções dela tá disponível para dentro do Dataverse, mas funcionalidades dessa como autocalcular, filtrar dados e por aí vai, está disponível lá para a gente utilizar. Vocês viram como foi bem fácil de criar uma coluna e definir os dados da coluna. Então, se eu atualizo o meu aplicativo aqui agora, vocês vão ver que essa coluna já está em ação aqui, com o preço total do produto. Desculpa aí, gente. Tá, eu poderia criar uma outra coluna assim calculada no nível do pedido para me dar o preço total do pedido também. Aí como que a gente faz? Cria o campo nesse nível e aí calcula, me dê um somatório do total de produto da tabela, detalhes do pedido. E aí eu demonstro isso aqui em cima, tá bom? Uma outra coisa que o Dataverse te dá, e a gente não vai ter muito tempo de demonstrar hoje, é impressão de documentos. Todos os campos que estão disponíveis na base que você criou, você pode gerar um modelo de arquivo no Word e exportar ou imprimir um pedido no formato que você quiser, tá? Eu não lembro se eu tenho vídeo disso no YouTube, posso procurar algum amigo que já tenha esse vídeo. Então você meio que fecha esse ciclo. O cliente mandou um e-mail para fazer o pedido, a pessoa chegou aqui, imputou os dados, tá? Eu coloco os itens, era para chamar isso aqui detalhe do pedido, perdão. E aí eu tenho como imprimir esses detalhes no arquivo do Word, mandar para o cliente e falar, ó, valida isso aqui, é isso aqui mesmo que você quer? O cara, é isso que eu quero, pronto. Fechou, dá sequência no pedido. Eu adicionei alguns status aqui hoje de manhã. Pedido está em andamento, mas eu posso mudar. Pedido processado, entrega agendada e entregue. E eu posso atrelar fluxo de processo à mudança de status, tá? A gente tem como fazer isso. Tá tranquilo até então, gente? Pode continuar. Tem uma pergunta aqui do João. A gente já bateu 1h10, tá? Eu tenho 20 minutos para apresentar bastante, bastante coisa ainda. Mas vai lá, João. Não, toca a ficha aí, então, para a gente agilizar aí. Né? Tá bom, então. Beleza, beleza. Então, aqui, ó, criei um sisteminha simples. A ideia é o seguinte, ó. A galera tá fazendo a gestão de vendas no Excel. Já não tá mais. A gente fez uma versão bem simples ontem, onde só tinha número do pedido, quem era o cliente, os detalhes do pedido num campo texto. Agora, eu já estendi a minha funcionalidade para criar os detalhes do pedido aqui. Então, de forma muito bacana, eu teria como estender esse meu catálogo de produtos para colocar quantidade em estoque e por aí vai, e aí adicionar algumas regras de negócio para dizer o seguinte, ó, você está querendo, tal cliente está querendo comprar essa quantidade, mas a gente não tem estoque, tá? Quando isso acontecer, o que é que faz? Manda um e-mail pessoal do estoque, do compra, o departamento de compra de insumo para fazer mais produto e por aí vai, tá? Tem como estender isso aí em várias direções, mas no nosso caso o problema era que os pedidos estavam sendo gerenciados pelo Excel, agora a gente tem uma plataforma, a gente sabe quando que o pedido caiu aqui no sistema e a gente tem como controlar
o pedido desde do recebimento até a entrega, beleza? Aí o que é que eu quero fazer agora? O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu quero enviar um e-mail para o departamento de entrega quando esse pedido, o status dele mudar de em andamento para pedido processado. Onde que eu faço isso? Você tem duas opções. Você tem a opção de criar essa automação dentro do Dataverse, tá? Ou se a sua automação requer conexão com outros tipos de produto, seja da Microsoft, do Google, até o Salesforce, o que seja, você pode fazer isso dentro do Power Automate. Eu vou mostrar para vocês no Power Automate, tá bom? Então eu volto aqui na minha área de customização, clico aqui em voltar, onde eu vejo todos os componentes que foram criados até hoje. E aí aqui nessa área de fluxo da nuvem, eu clico em novo, automação, e vou criar um fluxo da nuvem. Tá? Eu tenho três opções aqui, ó: automatizado, instantâneo ou agendado. Tá? O automatizado, ele é baseado na mudança de dados. Ele precisa que um evento aconteça para que esse fluxo seja disparado. O instantâneo, ele dá a ideia do seguinte: ó, tem um fluxo lá que faz uma função e eu vou precisar de um cara lá para startar essa função. O legal do instantâneo é que você tem como trigar ele através de um outro aplicativo. Você pode conectar esse fluxo instantâneo a um aplicativo do Power Apps, ou um aplicativo do Power Apps que existe dentro de um Power BI, ou seja, você tem um dashboard dentro do Power BI e o dono da empresa ele vai iniciar um processo clicando no botão dentro do Power BI. Você tem como fazer isso. Ou pode ser agendado. Todo dia 1º do mês eu preciso rodar essa rotina e executar esse fluxo. No nosso caso, vai ser automatizado. Tá? A ideia foi a seguinte: eu preciso que um fluxo rode quando eu mudo o status desse registro de em andamento para processado. Então vamos lá. Isso aqui não vai aparecer sempre, está aparecendo para mim aqui, porque é a primeira vez que eu estou rodando o Automate aqui nesse ambiente. E aí ele vai girar aqui um pouquinho. Então tá, o nome do fluxo é o seguinte: é executar ordem de compra. Ou seja, veio como pedido, agora o cara aprovou tal pedido e eu preciso dar sequência nisso aí. Tá, qual que é o gatilho do meu fluxo? Eu estou usando o Dataverse, então eu vou buscar aqui gatilhos do Dataverse, tá? Então, quando uma ação é executada, não. Quando uma linha é adicionada, modificada ou excluída. Então, esse aqui é o meu gatilho. E aí ele me abre o fluxo para que eu possa começar a desenhar o que é que precisa acontecer. A gente vai ter uma aula só de Automate, então não fica muito desesperado aí se ficar muito complexo agora. Tá? Tipo de alteração: eu quero que esse fluxo rode somente quando o registro for atualizado. Qual que é o nome da tabela que a gente vai trabalhar? Tabela de pedido. Qual que é o escopo? Eu quero que todo pedido que for mudado dentro da organização, ele passe por esse fluxo aqui. Poderia ser uma organização específica ou uma unidade de negócio específico. Nesse caso, o Automate vai inferir a unidade de negócio do usuário que trigou o fluxo. Mas nesse caso, eu quero que essa mudança aqui, esse fluxo, ele seja disparado para toda a organização. Então vamos lá, eu vou renomear esse passo para que eu consiga identificar visualmente o que é que ele está fazendo. Então, quando um pedido for modificado. Beleza. Próximo passo. Eu preciso testar aqui se esse pedido que trigou a operação ele está no status que eu desejo. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar uma condição. E aqui na minha condição, automaticamente ele me dá o caminho, se isso for verdade ou se não for verdade. Qual que é a condição? A condição é o seguinte:
o campo lá acho que chama razão do status, tá? Se a razão do status for igual, daí eu vou precisar de um número. Por que que eu vou precisar de um número? O campo razão do status, ele é um campo que está sendo demonstrado como texto, porém, internamente, ele é um número. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Razão do status. Quando eu clico nele, ele tem uma tabela de rótulo e valor. O Automate ele vai enxergar o valor, se eu não me engano. Então, eu vou copiar esse valor aqui. Vou dizer o seguinte, quando a razão do status for igual a esse valor, então a minha condição é verdadeira. Uma outra coisa que eu posso fazer também é o seguinte, ó, nesse trigger aqui, ó, nesse gatilho, eu tenho como escolher quais campos fazem parte dessa operação. Tá? A tabela de pedido tem vários campos. Então, se eu não configuro qual campo ele pode trigar aqui, vai terminar que essa operação ela vai ser trigada inúmeras vezes. Se eu mudar o campo cliente, vai trigar. Se eu mudar o campo N, vai trigar essa operação também. Então, aqui eu posso... Peraí, tem mais opções ainda. Era para ter mais uma opção aqui. Estou perdendo um pouco no inglês. Vou deixar assim por enquanto, tá? Depois a gente dá sequência. Mas beleza. Então tá bom. Se o pedido entrou nesse estágio aqui, ou nesse status, o que é que eu quero fazer? Suponhamos que o que a gente precisa fazer aqui é enviar um e-mail para o departamento de compras, para que eles possam separar esses produtos e enviar para o cliente final. Então, eu vou enviar um e-mail. E aí eu coloco um e-mail fictício, compras@ideasinc, é o nome da minha empresa. Talvez dê um errinho aí, porque esse e-mail não existe, mas beleza. Pedido tal. Daí eu posso usar valores dinâmicos. Aqui embaixo eu vou procurar o número do pedido. No corpo do e-mail, eu coloco atenção, favor, processar o pedido abaixo. Qual que é o pedido? Tenho aqui, vamos lá, eu vou colocar quem é o cliente. Não é o valor que eu quero, nem o nome da tabela, era para ter um outro campo aqui. Vamos embora. Cliente, vou colocar, sei lá, data do pedido. Eu poderia fazer um loop aqui, pegar os detalhes do pedido também, mas eu não vou fazer isso. Só dar sequência para a gente poder passar para a próxima fase. Número, por aí vai. Grato. E aí eu posso também utilizar o nome do vendedor que está associado a esse pedido, que é o campo proprietário. Aí vai. Salvo. O meu fluxo, ele está teoricamente pronto. Aqui, ó, nesse enviar e-mail, gente, poderia ser N coisas, tá? Você tem vários conectores aqui, ó, onde você pode dizer, Salesforce, então vamos lá. Eu quero pegar esses detalhes do pedido e colocar dentro do Salesforce, tá? SAP, quero pegar os detalhes do pedido e colocar dentro do SAP. Quero mandar para uma API customizada. API. E aí você pode montar a sua chamada para um sistema específico e mandar bronco, passar esses dados para lá, tá bom? Beleza, vamos ver se eu fiz isso aqui certinho.
Senão, o Pedro, que vai ensinar Automate, ele vai ensinar para vocês jogar essa bomba lá na mão do Pedro. Vou mudar aqui, ó, de andamento para pedido processado. Salvo. E aí, vamos voltar no Automate, na área de execução aqui, e ver se isso aqui foi trigado. Ó, tem um chamado, tá dizendo que o e-mail foi enviado, o processo rodou com êxito. Vamos ver os detalhes da execução. Tá dizendo que o e-mail foi enviado. Bem simples, resolveu teoricamente o que seria o problema e você não precisou desenvolver isso aqui com código. Claro que assim, eu preciso formatar isso aqui um pouco melhor. Eu peguei alguns valores que pegou o ID ao invés do nome do usuário, mas vocês têm mais ou menos uma ideia do que é esse processo, tá bom? O e-mail foi enviado. Vamos lá, segundo passo. Vitor, você criou esse sistema e ele resolveu o problema do Excel, mas, infelizmente, eu ainda preciso de um usuário interno aqui para criar esses pedidos de forma manual. Tem como a gente modificar isso aí? Tem sim. Como que eu posso fazer isso? Aí você vai trabalhar com alguns tipos de produtos. Por exemplo, a maneira mais barata da gente fazer acontecer isso aqui, sem um custo a mais, seria o seguinte: a gente poderia montar um formulário no Microsoft Forms e exibir esse formulário de pedido dentro do Forms, tá? Vamos ver se eu consigo fazer o sign-in aqui, gerar um formulário rapidinho. Vamos lá. Vou adicionar uma pergunta. Nome do cliente. Resposta obrigatória. Tampo texto. Resposta longa. Detalhes do pedido. Tá? Todos os dois são obrigatórios. Eu vou agora, já está salvo o meu formulário, eu vou voltar aqui e criar um novo fluxo, tá? Automação, fluxo da nuvem, automatizado. Vamos lá. Pedido externo. O trigger dele vai ser o Microsoft Form. Quando uma resposta é enviada, crio no fluxo. Escolho o meu formulário baseado lá no Teams. Tem esse aqui, ó. Pedidos de compra. Acabei de criar ele. Nova etapa. Vamos lá. Se eu consigo limitar isso aqui. Obter detalhes da resposta que foi submetida. ID do formulário. Vai ser esse. O ID da resposta vai ser o que veio aqui desse passo anterior. E aí eu vou começar a trabalhar a nova etapa. Aqui é o seguinte, ó. Primeiro desafio é que o nome do cliente, eu não tenho como controlar se a resposta é válida ou não. E aí a gente pode construir um... Perdão, onde é que está o meu... Where's my flow?
eu posso construir um lookup aqui, ó. Eu vou pegar uma resposta e vou dizer o seguinte, ó, no Dataverse, vai lá e busque tal cliente. Listar linhas. O nome da tabela vai ser a tabela de conta. Opções avançadas. Eu quero filtrar linhas. Então, o nome do campo aqui, como eu já sei, o nome do campo vai ser name. O operador é que, para igual. E aí eu coloco aspas simples para significar que é um campo texto. E aqui eu vou colocar de forma dinâmica o nome do meu cliente que está vindo do form. Salvar isso aqui por enquanto. E aí eu poderia ter uma condição. Voltou o dado daqui? Sim. Então eu sei que esse cliente que foi imputado existe. Se não, crie o cliente e me dê o ID desse cliente de volta, tá? Mas eu vou correr aqui porque o nosso tempo está passado. Então, beleza. For each. Como é um resultado de muitas linhas, a gente espera que seja uma só. Perdão. Então, peguei o nome do cliente, agora eu quero imputar um dado. Então, eu quero criar uma linha no Dataverse. Quero criar o pedido. Adicionar a nova linha. A gente vai adicionar na tabela de pedido. Detalhes do pedido. A gente vai pegar do formulário. Então, eu vou colocar aqui para baixo para ele me mostrar a área do Microsoft Forms. Detalhes do pedido. Tá? Cliente, conta. Vamos ver se eu consigo passar aqui direto. Deu campo aqui, conta. Deixa eu ver se eu consigo filtrar. Conta valor. Opa, pegou do lugar errado. Tá, na verdade está certo. Conta. E por aí vai. Então, eu vou salvar isso aqui. Eu acho que eu tenho que fazer uma pequena modificação, mas a gente já vai testar para ver se funciona. Vamos lá, no Microsoft Forms, eu vou pescar aqui o nome da empresa. Amaral Solutions Inc. Ponto. Quero coletar perguntas. Copiar o link. Amaral Solutions Inc. Vamos lá. 50 licenças do Microsoft Word. Enviar. O pedido foi submetido. Vamos voltar aqui no fluxo e ver se rodou direitinho. Eu acho que vai dar um erro ali na referência ao nome da empresa, mas funcionou. Maravilha. Ok, vamos olhar aqui na base de dados e ver quantos pedidos nós temos. Temos 2 pedidos, eu não consegui fazer a associação aqui do nome da empresa, eu falei que talvez tivesse problema, mas a ideia aqui já viesse populado aqui com Amaral Solutions, tá? Então a gente expôs para o cliente final a oportunidade de submeter os pedidos. Claro que aqui esse formulário é muito simples, né? Não tem os detalhes do pedido e por aí vai, mas de qualquer sorte você está expondo para o seu cliente final um formulário para obter esses dados ao invés de uma pessoa estar digitando isso de forma manual, direto, tá bom?
Eu acho que por isso eu concluo a aula de hoje. E se alguém ficou aqui até o final, tiver pergunta, vamos abrir para perguntas, tá bom? Alguma pergunta, comentário, dúvida? Desisto, não gostei, vou prosseguir. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. A ideia era mostrar realmente como o Dataverse ele se encaixa nesse escopo aí de desenho de solução e como a gente pode utilizar de configurações simples para automatizar alguns gargalos que a gente vê aí na organização, tá bom? Maravilha, maravilha. Então, gente, vamos fazer aquela fotinha básica aí da aula e se preparar para semana que vem. Semana que vem, o Leonardo Russo ele vai estar apresentando aí os detalhes da Power Platform tocante a aplicativos Canvas Apps, a Canvas App. Então, vai ser bem bacana porque a gente vai ter uma experiência, acessar a experiência de interface de usuário bem diferente do que vocês viram até agora. O que tem agora é pouco engessado, né, por ser um aplicativo baseado no modelo de dados, mas o Canvas App ele abre o leque aí para inúmeras possibilidades no caso do design de aplicativos, tá bom? Alguém mais vai aparecer aí na câmera? Se quiserem mais uns 5 segundos aí para ativar a câmera. Léo, não sei se você ativou a câmera, mas está aparecendo aqui. Não, não está aparecendo aqui. Se quiser aparecer, avisa e a gente Liguei de novo. manda bronca. Olha ele aí, ó. Guitarrista. Maravilha, maravilha, gente. Vamos lá, hein? Alguém mais? Alguém mais? Quem vai, vai. Quem não vai, fica. Deixa eu preparar aqui. 3, 2, 1. Beleza, gente. Beleza. Obrigado. Desculpa estender um pouco, bastante conteúdo. Tenha um ótimo final de semana. E a gente se fala na semana que vem. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, bom final de semana. Até mais. Obrigado, Tchau, tchau. Vitor. Tchau, tchau. Tranquilo. Tchau, obrigado.